bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Nós ainda falaremos sobre o sistema endócrino. Na aula de hoje nós falaremos sobre as suprarrenais, que também podem ser chamadas de adrenais. São glândulas localizadas na cavidade abdominal, precisamente acima de cada rim. Por isso a sua denominação, glândulas suprarrenais. Então esses renais vêm justamente de rim. Elas são glândulas endócrinas responsáveis pela produção de importantes hormônios, tais como a adrenalina e a noradrenalina, que atuam em vários órgãos e participam do funcionamento do organismo. Na glândula suprarrenal são reconhecidas duas regiões distintas, a medula e o córtex. Cada uma dessas partes produzem hormônios diferentes e apresentam características próprias. A principal função das glândulas suprarrenais é a produção de hormônios, os quais participam da regulação dos níveis de sódio, potássio e água do organismo, além do metabolismo de carboidratos e nas respostas do corpo em situações de estresse. Os principais hormônios produzidos e liberados pelas glândulas adrenais são a aldosterona, que atua no equilíbrio dos líquidos, especialmente de sódio e potássio no plasma sanguíneo, o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Ele é responsável por controlar o estresse e atua na manutenção dos níveis de açúcar no sangue e também da pressão arterial. A adrenalina, que atua como um mecanismo de defesa do organismo, preparando-o para uma situação de emergência, especialmente em situações de estresse. E, por último, a noradrenalina, que também contribui na preparação do corpo para uma determinada ação em momentos de susto, surpresas ou fortes emoções, assim como a adrenalina, Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada hormônio para entender melhor como que ele funciona, tá? Então, o primeiro deles é a aldosterona. Como já foi dito, ela atua no equilíbrio dos líquidos, especialmente nessa relação sódio e potássio lá no plasma sanguíneo. Então, veja, quando a gente ingere um alimento salgado, isso faz com que aumente a taxa de sódio no sangue. Aí o que acontece? Os centros nervosos do hipotálamo, lá no cérebro, ou seja, os centros da sede, eles detectam esse aumento de sódio e acabam produzindo a sensação de sede. Aí a pessoa vai beber água. Quando a pessoa bebe água, ela consegue diluir mais o sangue, Então aumenta a quantidade de líquido e aí a quantidade de sódio fica mais diluída. Melhora, resolve. Porém, essa ingestão de água acaba aumentando o volume sanguíneo, E essa situação deve ser imediatamente corrigida, porque senão a gente tem um aumento da pressão arterial. O reestabelecimento do volume sanguíneo ao seu nível normal, ele é conseguido pela diminuição na produção de ADH, que vai resultar em maior eliminação de água na urina. Então, esse hormônio ADH, nós já vimos ele nas aulas anteriores, Então, ele está relacionado com a produção de urina, certo? Então, nesse caso, ele vai aumentar a produção de urina. Dessa maneira, a gente consegue diminuir o volume sanguíneo. A quantidade de sódio no sangue é controlada, então, pelo hormônio aldosterona, que é secretado pelo córtex da glândula adrenal, também pode ser chamada de suprarrenal. Quando a quantidade de sódio no sangue estiver baixa, quando acontecer, então, o contrário, ele aumenta a secreção de aldosterona e, desse modo, esse hormônio ele vai atuar sobre os rins, estimulando a reabsorção de sódio, então, para aumentar a quantidade de sódio no sangue. E o cortisol, ele é o hormônio produzido no córtex suprarrenal também e está envolvido na resposta ao estresse. Ele ativa respostas do corpo em situações de emergência para ajudar a resposta física aos problemas, aumentando a pressão arterial e o açúcar no sangue. Dessa forma, ele propicia a energia muscular. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio liberado na corrente sanguínea que tem a função de atuar sobre o sistema cardiovascular, ou seja, o antigo chamado sistema circulatório, tá bom? E ele também mantém o corpo em alerta para situações de fortes emoções ou estresse, como uma luta, fuga, excitação ou medo. Para que serve a adrenalina, então? Como forma de estimular o corpo para que consiga reagir de forma mais rápida a situações de perigo. Alguns dos principais efeitos da adrenalina são aumentar os batimentos cardíacos, acelerar o fluxo de sangue para os músculos,
ativar o cérebro, deixando-o mais alerta, né, com reações mais rápidas e estimulando inclusive a sua memória, aumentar a pressão arterial, acelerar a frequência da respiração, abrir os brônquios pulmonares, dilatar as pupilas, o que facilita a visão em ambientes escuros, estimular a produção de energia extra, transformando o glicogênio armazenado em gordura e açúcar. Diminuir a digestão e a produção de secreções pelo trato digestivo para poupar energia e aumentar a produção de suor. A produção de adrenalina ela é estimulada sempre que existe alguma das seguintes situações: medo de algo, para que o corpo esteja preparado ou para lutar ou para fugir. Durante as práticas de esportes, principalmente os esportes radicais, como escalada, salto de paraquedas. Antes de momentos importantes, como a realização de uma prova, uma entrevista, né? A gente tem essa sensação de nervosismo. Momentos de fortes emoções, como excitação, ansiedade ou raiva. Ou quando há diminuição do açúcar no sangue. Dessa forma, então, ele vai estimular a transformação de gorduras e glicogênio em glicose. Bom, e por último, a noradrenalina. A noradrenalina ela é responsável e relaciona-se com diversas funções do corpo. A função primordial do seu mecanismo de ação é preparar o corpo para uma determinada ação, assim como a adrenalina. Aliás, elas trabalham em conjunto, né? Então, por isso, também é conhecido como uma substância de luta ou fuga. Em resposta ao estresse, o hormônio libera a noradrenalina e a adrenalina nos momentos de sustos, surpresas ou fortes emoções. Nesse momento, os dois hormônios vão desencadear uma série de reações por todo o corpo, como a constrição dos vasos sanguíneos, respiração mais rápida, aumento das pupilas, a aceleração dos batimentos cardíacos, aqueles mesmos sintomas que nós vimos na adrenalina. A noradrenalina atua na manutenção dos batimentos cardíacos, nos níveis de glicose e pressão sanguínea. Também age no cérebro, pessoal, e regula atividades como sono e emoções. Em grandes quantidades, proporciona a sensação de bem-estar, enquanto em pequenas quantidades está relacionada com o surgimento de alguns sintomas da depressão. A noradrenalina também relaciona-se com processos cognitivos de aprendizagem, criatividade e memória. Ela também mantém o corpo em alerta e atenção durante o dia e durante a noite, durante o sono, os seus níveis diminuem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia dessa glândula, das suprarrenais. Elas medem cerca de 5 centímetros de altura, 2 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura. Pesam até 10 gramas. Elas possuem diferenças quanto ao formato. A do lado direito apresenta forma triangular. Já a glândula suprarrenal do lado esquerdo, ela é bem parecida com uma meia-lua. Então, como a gente já viu, ela vai se dividir em duas zonas principais, em medula e em córtex. A medula ela forma a porção mais interna dessas glândulas e é responsável por sintetizar e secretar os hormônios adrenalina e a noradrenalina, conforme tiver os estímulos, então, do sistema nervoso, O sistema nervoso manda essa informação de liberar os hormônios e assim as glândulas o farão. E a parte do córtex, que constitui até 90% da glândula, sendo a sua porção mais externa, mais para fora da glândula. Apresenta uma coloração amarelada e regula a produção dos hormônios, então, o cortisol e a aldosterona. Algumas doenças afetam as glândulas suprarrenais, causando a produção excessiva ou reduzida dos hormônios. Então, pode aparecer um câncer da glândula suprarrenal. Então, existem dois tipos de tumores que podem atingir essas glândulas, Os adenomas do córtex suprarrenal a maioria dos tumores são benignos e existe o câncer cortical suprarrenal, Muitas vezes os sintomas são, na verdade, relacionados com a pressão que o tumor vai exercer até sobre outros órgãos. Existe também a insuficiência adrenal, é uma condição em que o córtex adrenal não produz os hormônios em quantidade adequada. Os principais sintomas são fadiga, fraqueza muscular, redução do apetite, náuseas e perda de peso. E existe também a doença de Addison, ou chamado também de insuficiência adrenal crônica no caso.
Então, ela vai ocorrer quando as suprarrenais não conseguem produzir os seus hormônios em quantidade adequadas, mas de uma forma mais definitiva, né? Não é algo temporário. Os sintomas são manchas escuras na pele, fadiga, cansaço muscular, falta de apetite, desidratação, vômitos e diarreia. E por último, existe a síndrome de Cushing, que é causada pela produção excessiva do cortisol, devido à presença de um tumor na glândula ou por também problemas na hipófise, que é a glândula que nós já falamos anteriormente, né? Os sintomas dessa gripe, dessa síndrome, olha eu dessa gripe, os sintomas dessa síndrome são ganho de peso, má cicatrização de feridas, braços e pernas mais finas e um acúmulo de gordura abdominal e até osteoporose. Bom, pessoal, ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!